Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o jornalismo em tempos de crise e as perspectivas para o mercado. Esse é o tema de uma palestra que será realizada em Penedo. E vamos falar das festas juninas. Nessa época do ano é preciso ter cuidado com os fogos de artifício para evitar acidentes. E claro que não pode faltar bebidas base de milho. Vamos mostrar como se faz uma deliciosa pamonha. O Brasil enfrenta uma crise política e financeira e isso também reflete no mercado de trabalho. Vários setores são afetados, inclusive o jornalismo. Como exercer a profissão em tempos de crise e quais as perspectivas de mercado. Esse tema vai ser abordado em uma palestra durante o Congresso Estadual de Jornalismo em Penedo. Comigo aqui no estúdio está a jornalista Fátima Almeida. Primeiro, antes de definir uma crise e debatermos uma crise no jornalismo, vamos debater primeiro a crise financeira. Ela existe, ela é real na ótica do jornalismo? Miguel, é um prazer imenso estar aqui com você, participando do Pauta Especial. Não há como negar que existe uma crise, sim. Mas eu acho que existe uma crise muito maior de falácia. A crise, ela virou uma palavrinha mágica para justificar muita coisa. Para justificar, por exemplo, o desemprego, para justificar a queda de governo, para justificar o não cumprimento de determinados direitos trabalhistas, né? Então, tudo é por conta da crise. Hoje, você vê os governos não podem se dar aumento por causa da crise. Aí você, não se pode pagar hora extra por causa da crise. Mas o governo federal deu um aumento de 41% ao judiciário. Pois é, eu te falei que a crise é uma palavrinha mágica, né? De repente, num toque de mágica, ela pode aparecer ou desaparecer, dependendo da circunstância, né? Talvez a circunstância faça magicamente com que essa crise, que até 1 mês, 2 meses atrás era propalada, ela desapareceu, sumiu. Apesar de o comércio tem mostrado, né, na sintomatologia de mercado, que as lojas fecharam, outras abriram. Como é que essa crise financeira afeta esse mercado, nessa possibilidade real de financiar, por exemplo, o jornalismo? Nós sabemos que o jornalismo, principalmente o jornalismo comercial, as empresas, os veículos de comunicação, eles sobrevivem de publicidade, né? E quem anuncia é o setor comercial, o setor produtivo, né? É a indústria, é o comércio. Então, sem dúvida, se esses setores eles vivem uma crise, e a gente não pode negar que ela existe, não na dimensão que se planta, né? Mas se essa crise existe, ela naturalmente afeta, sim, acaba por tabela, afetando vários outros setores que dependem, que vêm na escala após a indústria, após o comércio, e o jornalismo é um desses setores que é afetado, porque ele sobrevive de publicidade, as publicidades diminuem e com isso as empresas elas se veem assim num imprensado realmente para tentar driblar essa crise. O sindicato, os jornalistas têm conhecimento de uma grade financeira em prejuízo ao jornalismo afetado pela falta de financiamento? Não, não sei se tem essa grade. Agora, na prática, o que se vê é demissão dentro das redações, o que se vê é se falar em enxugamento de mercado, o que se vê é, por exemplo, empresas de comunicação de grande porte, fechando. Isso não acontece somente aqui, a realidade da crise, né, dessa crise não é somente aqui em Alagoas, a gente tem conhecimento de grandes jornais que acabaram fechando, sim, mas eu acho que isso não é somente uma crise financeira. Eu acho que o jornalismo ele vive uma crise em 2 ou 3 dimensões. Uma delas é, sim, consequência da crise financeira que se vive e que imprensa, que faz efeito dentro de anúncio que sustenta os meios de comunicação comerciais, né? Mas existe também outros tipos de crise, uma delas eu até acho que é a credibilidade.
A gente sabe, apesar de que a imprensa ela ainda continua apontada entre as instituições, a quarta ou a quinta de maior credibilidade, mas existe sim uma crise de credibilidade também, e existe uma outra crise que eu chamo talvez de crise midiática, que afeta principalmente o jornalismo impresso. Desculpa, vamos pegar daí, tá? Fátima, explique melhor a crise midiática. O que eu chamo de crise midiática hoje com tantas alternativas eletrônicas que se tem, hoje você tem a notícia na palma da mão, né? A notícia na palma da mão, e assim, aí isso acaba refletindo em veículos tradicionais como o jornalismo impresso, por exemplo. Né? Eu acho que o jornalismo impresso é a principal vítima dessa mudança de comportamento que eu chamei de crise midiática, que afeta o jornalismo impresso. Por quê? Hoje em dia pouca gente quer folhear um jornal. Né? Talvez da nossa geração para trás ainda, mas da nossa geração para cá, pouca gente consome informação por meio do jornal impresso. Né? E isso acaba afetando, porque se o jornal principalmente sobrevive de anunciante, o anunciante quer ser visto. E se você reduz o número de pessoas que leem jornal, isso naturalmente vai afetar também no desempenho do jornal, né? No desempenho, na sobrevida dele. Mas essa mídia também ela está migrando para outro setor. Exatamente. Do jornalismo também. Exatamente. E eu estou falando, por isso que eu digo que essa crise ela afeta principalmente o jornalismo impresso. Mas existe também, por outro lado, dentro das outras mídias, não é? Hoje uma interação muito grande da sociedade com a informação. Tratar da informação é uma coisa, transformá-la em notícia é uma coisa que nós aprendemos, que nós trabalhamos, que nós somos capacitados para isso por meio de formação, né? Por meio da nossa formação na universidade, por meio do nosso dia a dia como jornalistas, nós somos capacitados para tratar os fatos, a informação, como notícia. Mas hoje o que é que se tem? Todo mundo trata informação como notícia dentro das mídias sociais. E aí você compra aquilo como notícia, como informação, e você não tem, e às vezes você não busca a informação verdadeira, e isso gera um outro tipo de crise. Todo mundo quer fazer, todo mundo hoje acha que trabalha com notícia. Todo mundo se acha capacitado de dar notícia e dar de qualquer jeito. E aí você vê anomalias sendo noticiadas por meio das mídias sociais e que, às vezes, você toma conhecimento de um acidente envolvendo um parente ou a morte de um parente por meio das mídias sociais. Está se aprendendo a modificar a corrente, né, financeira a partir da situação da substituição do jornal impresso pelo site? Profissionais, empresários e o próprio público? Eu acho que está migrando para isso. Eu acho que está migrando para mídia eletrônica, apesar de que tem ainda aquele público que gosta de ler o jornal de manhã, quando chega lá na hora do café da manhã, de folhear, que reclama quando o jornal dele não chega em casa, e a gente vê muito isso porque eu trabalho em redação de jornal impresso, e ainda tem aquele público que reclama, mas eu acho que esse público ele não está se renovando. Ele não está se renovando nas novas gerações. Não existe o hábito nas novas gerações de consumir informação, de ler notícia num jornal impresso. Mas o público é quem define o que consumir, não é? A apresentação de se vender algo é parte real da mídia, do marketing, mas quem define o que comprar é o consumidor. Esse seria o grande prejuízo no âmbito da informação, porque, como você disse há pouco, qualquer pessoa tem hoje um blog, qualquer pessoa repassa uma notícia, qualquer pessoa escreve num site que a gente não sabe nem a origem, quem compõe aquilo, se é realmente um jornalista que escreve,
qual é a finalidade daquele site, que a gente sabe que tem sites que têm uma aliança muito forte com empresas, com empresas e com o mercado financeiro também. Né? Esse seria o grande prejuízo em nome da transparência da informação? Eu acho que há um prejuízo grande nisso aí. Eu acho que a gente não há de confundir isso com liberdade de expressão. Não. Estou falando de notícia qualificada, informação qualificada. E a gente está vivendo uma crise de qualificação da informação porque todo mundo se vê no direito hoje de trabalhar a informação como notícia. Né? De trabalhar, de se ter um blog, as facilidades que a internet trouxe, né? As facilidades que ela nos proporciona, leva também a esse risco de você consumir informação o que está de por qualquer trás da maneira, notícia, informação sem responsabilidade ou informação direcionada, né, direcionada para determinados conceitos, determinadas ideologias, determinados grupos, né? E aí há um risco que se corre. E isso não se chama, isso não estou falando assim de repente você começar a cercear, não, isso é certo ou errado. Eu estou falando que informação, enquanto notícia, ela deve ser tratada de maneira qualificada, com as responsabilidades que se deve ter com a informação tratada como notícia, porque informação, eu posso chegar aqui, Miguel, você soube o que aconteceu ali? Pá, isso é uma informação, agora tratá-la como notícia, isso é um papel de jornalista e exige qualificação para isso, exige responsabilidade, exige noção de ética, exige uma série de critérios que hoje estão ficando cada vez mais à margem desse turbilhão que vem pela internet e que enche nossa casa todos os dias. A Fátima vai falar sobre a questão da exigência do diploma, se isso trouxe algum prejuízo à categoria e também em nome da transparência da informação. Nós vamos fazer um breve intervalo, já a gente volta com a Fátima Almeida, jornalista, falando sobre a crise no mundo financeiro e também no jornalismo.